Pra quem já assistiu Breaking Bad, sabe que o Walter White foi um bom moço por um tempo, mas depois acabou apertando no acelerador, e isso causou sua autodestruição e destruição dos que estavam em sua volta. Por isso que hoje neste canal irei falar sobre o que eu chamo de efeito Walter White e de como você mesmo pode estar implantando isso em sua vida. Então já deixa o like e hype esse vídeo e vamos lá! Para entender um pouco mais sobre isso, temos que analisar inevitavelmente a vida de Walter, um homem comum que era amoroso com a sua família, que tinha uma vida simples e algumas dificuldades, se viu sem chão quando descobriu seu câncer, o que mudou tudo na sua vida. Walter se desesperou para ajudar sua família de alguma forma e nisso acabou recorrendo a um caminho que ele mesmo sabia e sentia que era errado: a produção de metanfetamina, ou chamado cristal. Junto com seu ex-aluno Jesse Pinkman, os dois montaram um laboratório juntos de um trailer, com o objetivo de começar pequenos e apenas conseguir o dinheiro básico da família do Walt, pois ele achava que iria morrer e não tinha muito tempo de vida. Uma determinada vez, dois traficantes invadem o trailer e acabam mortos de uma forma extremamente desumana. Um foi dissolvido em um ácido por Jesse, já o outro marcou uma virada enorme na vida de Walt. Depois de muita conversa, Walt achava que podia confiar nele e deixá-lo sair, porém infelizmente ele descobriu uma traição. Ele pegou um caco do prato que tinha sido quebrado no chão, que seria para o seu próprio alimento, para tentar matar o Walt. Porém, ele foi mais esperto e o estrangulou até a morte. Após isso, Walt sentiu a culpa e angústia como ninguém, mas sabia que algo dentro dele havia mudado. A produção acabou aumentando após eles se envolverem com um traficante chamado Tuco Salamanca, que acabaria morto pelos dois depois também. Até aí, Walt não havia virado um monstro em si ainda. Pelo menos para ele, não acreditava nisso e achava que estava fazendo o certo pela família. Mas ele já havia sido responsável pela morte de dois homens e tecnicamente levado um jovem ao mau caminho. Mesmo que fosse um viciado, jamais teria conseguido ir tão longe. Após uma negociação um pouco maior, Jesse aluga uma casa com uma moça chamada Jenny, e o que de primeira não parecia nada acabou virando um romance intenso. Um viciado junto de uma pessoa que estava lutando contra as drogas em reabilitação claramente não daria certo, até que chega um momento que ela volta a usar claramente por influência indireta de Jesse, que usava do lado de sua casa. Foram de drogas mais leves para as alucinantes, porém toda essa onda tinha uma condição: eles não poderiam dormir de barriga para cima, senão morreriam engasgados. E quando Walt vai até ele para ver se ele melhorou, estão mais uma vez os dois dormindo. Só que quando Walt chacoalha Jesse, Jenny acaba ficando de barriga para cima, e inevitavelmente engasgando na hora. Walt pensa em salvá-la, mas depois tira a mão dela e a deixa morrer bem na sua frente. Mesmo que seja triste, essa não é a pior parte. Depois disso, o pai dela fica simplesmente arrasado com a morte da filha. Sendo controlador de um tráfego aéreo, ele acaba trocando uma rota e matando diversas pessoas, fazendo Walter White ter indiretamente, mesmo sem intenção, destruir todas aquelas vidas que estavam a bordo. O urso do início da segunda temporada representa a destruição que Walter White causou, sendo uma jogada de roteiro simplesmente genial. Por ser de pelúcia e um brinquedo, também mostra a inocência daquelas pessoas, como elas não mereciam aquilo e como simplesmente, indiretamente, Walter White destruiu todas estas vidas. Depois, novamente na segunda temporada, ele volta novamente a cozinhar. Porém, sua esposa o expulsa de casa após descobrir que ele era um traficante. Claro que ele não disse diretamente ou deixou algo escapar. Ela só viu aquela quantidade de dinheiro que ele tinha e achou estranho e resolveu expulsá-lo de casa. Até porque nessas condições era o mais certo a se fazer mesmo, vai saber o que o Walt teria se tornado. Nem ele mesmo sabia, quem dirás a sua esposa. E acontece que depois disso, ela traiu ele, e ele vem a ficar muito, mas muito pior. Eu não vou me aprofundar muito nessa parte da série agora, porque eu também quero que vocês assistam e sintam a experiência. Então agora vamos para a parte da reflexão. Como isso afeta você? Sabemos que depois de algum acontecimento ruim, ou tendemos a melhorar como pessoa, ou completamente o contrário, ou virá um sentimento de revolta ou de amor intenso. Isso faz um processo de autodescoberta simplesmente maravilhoso, porém algumas pessoas o confundem e pensam que estão fazendo algo bom quando na verdade estão indo para um caminho ruim. No caso de Walter White, ele tentou fazer isso para ajudar a sua família e por achar que não tinha mais nada pela frente para ele, que não tinha solução por conta do seu grau de câncer ser muito alto.
mas o que ele não sabia é que não era o fim. Depois ele acaba melhorando bastante da doença. Porém, ele acaba ficando cego e já é tarde demais. Ele está simplesmente com a ganância e a ambição por dinheiro muito grande e acaba levando Jesse para o seu caminho mais uma vez. Mesmo que ele tenha ido para a clínica de reabilitação e se livrado de todas as drogas, novamente ele volta para o caminho ruim com Walter White, porque esse cara simplesmente não sabe a hora de parar. Ele não consegue controlar este vício que ele mesmo criou. Mas qual que é o maior problema disso tudo? As pessoas que estão ao seu redor se machucam muito, mas muito mesmo, sendo danos praticamente irreparáveis. Ele não consegue pensar nisso e quando pensa, simplesmente deixa passar, porque ele não consegue enxergar o real propósito que a vida dele tem. Ele já venceu, agora ele precisa de mais bens, mais dinheiro, mais influência, não sei. Ele faz diversas estratégias para vencer no mundo do crime, porém isso não vai levar ele a nada. Ele não é um homem mau, mas ele acabou se tornando um. Por todas as coisas que ele fez pela família, ele acabou perdendo a família. Nem tudo se trata sobre dinheiro ou então sobre planos, mas sim sobre viver o agora. Aproveite a sua vida e seja contente e grato por tudo que você tem. Às vezes não é necessário se desesperar por algum acontecimento ruim, mas sim acreditar que aquilo é um ponto de virada na sua vida e que você vai vencer e conseguir melhorar. O caminho errado não é a solução. Não sou muito de falar aqui no canal sobre essas coisas, até porque o meu foco é cinema e séries, mas sempre eu gosto de trazer uma reflexão. Então vamos falar sobre a operação que teve no Rio de Janeiro. Diversos criminosos, incluindo a grande maioria jovem, perderam sua vida naquele dia. Claramente a polícia estava apenas fazendo o seu trabalho. Mas o que valeu? Todo aquele ouro, todo aquele dinheiro, aquela fama e mídia dentro das favelas não te traz nada, apenas o caminho inevitável da morte. É claro que isso não se usa só para o tráfico de drogas, mas aquela pessoa que você trata mal ou então que você faz bullying todos os dias, algum dia pode virar um médico e salvar a sua vida. Todos nós somos seres humanos e dependemos um do outro para sobreviver. E se você está produzindo algo que simplesmente deixa as pessoas fora de si ou então mais agressivas, você é sim culpado. O Walt não tem só aquelas mortes do avião, não tem só aquela morte da namorada do Jesse. Ele carrega muita coisa nas costas. E é sobre isso que o efeito Walter White faz. Cada erro que você comete, ele não é apenas aquele erro. Ele é um grande efeito dominó de desgraças acontecendo ao redor do mundo. Será que você consegue me entender? Seja leal com a sua família. Ajude quem você puder. E você será extremamente recompensado. Se tem fé em Deus, já sabe que o final é lindo e maravilhoso. Se não, faça apenas pelo seu coração. Até porque é isso. A necessidade de sobreviver do ser humano é o que mantém a vida na Terra mais linda, a convivência e a harmonia. Agradeço muito a você que assistiu até aqui, espero que tenha entendido que esse vídeo não é só sobre o Walter White, mas um pouco mais profundo, e agradeço muito. Prazer, Thiago Rocha.